Boa tarde. Tá bom, o som tá alto? Tá ótimo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela presença de todos vocês. É uma honra estar aqui com os meus colegas que fazem o que eu faço, que vivem a dificuldade, o desafio, as coisas boas, os resultados que eu vivo. E, assim, quando você fala com pessoas que trabalham com o que você trabalha, a gente faz isso com ainda mais respeito, ainda mais consideração. E estou aqui consciente que vou ensinar e vou aprender também com vocês. Eu quero parabenizar a Escola do Legislativo. A Milka tem feito um ótimo trabalho. Quem esteve aqui no treinamento da Rose? Foi muito legal, né? Muito legal. A gente precisa saber também de processos, como que acontece. Querendo ou não, a gente se mete. Sem querer, a gente se mete nessas coisas também. Não tem jeito. O assessor de comunicação parlamentar, às vezes, quando ele percebe que não, ele está também fazendo projeto. Quem que já fez projeto ou deu ideia de projeto? Né? Não é a nossa área, mas a gente faz também. Então, foi um treinamento excelente e estou muito honrada de estar aqui e da presença de todos vocês, quero agradecer muito. Para fazer a abertura desse momento, ninguém mais indicado do que o diretor de comunicação da casa, né? O REC, que está aqui, e ele vai falar um pouco com vocês, em especial, sobre o que a casa tem a oferecer nessa área, o suporte que ela dá. Quando eu cheguei aqui, ninguém no nosso gabinete sabia que tinha um sistema de cortes e recortes, porque a pessoa que fazia a comunicação antes e a que fez antes não compartilhava com os colegas que tinha essa disponibilidade. Então, se fazia uma comunicação que só uma pessoa sabia que tinha um vídeo em tal lugar já recortado, que não precisava baixar do YouTube, que não precisava pegar com baixa qualidade, e eu achei isso super bacana. Existem casas de leis pelas quais eu já passei com maior estrutura e que não tem esse tipo de coisa. A gente tem que ir no YouTube, tem que cortar, tem que fazer uma gambiarra ou outra, e eu achei super legal. Então, eu acredito que é muito importante que você ouça o que ele tem para ele falar sobre como funciona a comunicação da casa e como nós estamos conectados nesse sistema. Ok? Muito obrigada, tá? Boa tarde, pessoal. Desculpem o atraso. A gente estava numa reunião de trabalho ali de formulação na área administrativa. Nós estamos ainda implementando algumas medidas, para fazer algumas contratações que são estratégicas para casa. E eu estava tratando disso agora com o pessoal da área técnica da mesa e o pessoal do gabinete. Eu sou Carlos Eduardo Reck, sou diretor de comunicação da Câmara. Eu assumi a função, esse desafio de fazer a comunicação institucional ao lado de vocês e de todos os outros colegas no dia 22 de março desse ano, quando o nosso então diretor, o Marcos Teixeira, foi chamado, convocado pelo prefeito Rogério Cruz para assumir a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. E desde então assumi essa função. Não é fácil suceder o Marcos, porque além de ser uma pessoa de fino trato, um cara extremamente elegante, ele também é um cara muito preparado, né, com muita experiência. Tem experiência no setor privado, na imprensa tradicional, nos veículos convencionais, como também tem uma experiência já vasta como empreendedor dessa área e domina muito bem as técnicas todas de produção jornalística, né? Entende de comunicação institucional e entende também do mercado como repórter de televisão, atuando também em produção de texto, como redator, como repórter, como editor. Então, e além de tudo é um empreendedor dessa área, então é um cara que tem um domínio muito grande. Eu só falar um pouquinho de mim para vocês entenderem como eu cheguei até aqui. Eu não sou goiano, mas sou goiano por adoção. Eu adotei Goiás para ser meu estado. Vim para cá em 98 fazer comunicação, fiz jornalismo na Universidade Federal de Goiás, me formei em 2002 e depois de 2002 comecei trabalhando na Rádio Interativa, produção e reportagem. Depois fiquei 1 ano e meio, 2 anos lá. Depois fiquei 2 anos no Diário da Manhã como repórter, inicialmente de cidades e economia, depois em política. E depois fiquei 10 anos como repórter de política do Popular. Comecei como repórter, depois me tornei repórter especial.
subeditor, fiz a segunda geração do Papo Político, programa da CBN, e fui colunista também do jornal até a minha saída. Em 2011, eu fui trabalhar no governo do estado, a princípio com uma assessoria de comunicação setorial da então Secretaria de Ciência e Tecnologia, que depois foi incorporada à Secretaria de Indústria, Comércio e Inovação, a denominação atual. Fiquei entre 2011 e 2014. Em fevereiro de 2014, eu assumi a coordenação da assessoria de imprensa da governadoria, no então governo Marconi Perillo, e permaneci nessa função até o final do terceiro mandato. Depois fiz a coordenação da assessoria até o final do quarto mandato. Quando o governador Marconi saiu para se candidatar ao Senado, eu concluí a missão como chefe de comunicação da governadoria do governador José Hélito. Foi um grande aprendizado, foi ali que eu realmente me aprofundei na comunicação institucional. Não tenho pós-graduação, tenho apenas a formação superior, sou bacharel em jornalismo, em comunicação social e jornalismo. Sempre quis voltar a estudar, voltar para a academia, mas nunca consegui o tempo necessário para isso, né? Para estudar, fazer as leituras necessárias, tentar uma especialização, um mestrado. Nunca foi possível em função do tempo, mas ainda tenho esse projeto. Depois dessa experiência, agora eu vou entrar já no legislativo para a gente concluir. Depois dessa experiência no executivo, foi muito interessante essa experiência de legislativo. Eu vim para cá em 2019, em fevereiro, inicialmente como assessor de imprensa do vereador Romário Policarpo. O Romário já estava eleito para a mesa, mas eu comecei na assessoria dele de gabinete. Depois fui para uma função de coordenação de assessoria de imprensa da mesa diretora, já na estrutura da diretoria de comunicação. Mais tarde, fiquei como subassessor de imprensa da casa, numa reforma que a administração fez, e aí trabalhava já diretamente com o Marcos na diretoria e, por fim, na diretoria de comunicação. Eu realmente me impressionei muito com a comunicação institucional, porque a Câmara é um poder muito aberto, muito transparente, né? Eu acompanhei como repórter o governo de Goiás, a Assembleia, o Judiciário, os tribunais de uma maneira geral, os tribunais de contas. Tinha feito uma cobertura extensa da prefeitura. Quando o Iris retornou no mandato, para o terceiro mandato ele como prefeito, entre 2005 e 2008, eu acompanhei toda a administração, então tive uma convivência muito intensa com os agentes da prefeitura envolvidos diretamente na comunicação institucional, e me surpreendi como, claro que passados já alguns anos, depois de ter coberto a Câmara, como a Câmara é um poder muito aberto, né? Como a Câmara ela tem essa vocação para o atendimento ao cidadão. Eu sempre digo, a Câmara é o primeiro ente público, é a primeira instituição pública de contato do eleitor com as autoridades. Então, esse é o ponto de partida da nossa premissa do que é fazer comunicação institucional. Acho que nenhuma comunicação institucional a conversa é mais direta com o cidadão do que a Câmara. Então, se o vereador é o representante da população mais próxima da população, então a comunicação também da Câmara é a comunicação de todas as esferas de poder, né? É também a comunicação mais próxima da população. Então, a gente também está conversando o tempo inteiro diretamente com o cidadão. Há menos intermediários, né? Menos intermediários do que na própria Assembleia, porque você imagina que a Câmara é um poder local em que o alcance dela é muito limitado, né? Você tem uma esfera e ali é possível, você consegue se deslocar num período ou dois do dia, de um canto ao outro da cidade. Então, o contato com a cidade ele é muito mais próximo, né? O deputado já tem aquela limitação da base eleitoral no interior, então é um poder mais difuso. Eu sempre digo que se alguma coisa que contraria a população for aprovada na casa, o vereador pode ter que prestar contas daquilo na porta, né? Porque o cidadão pode esperar na porta para perguntar o porquê e querer entender o projeto. Então essa é eu acho que é o nosso ponto de partida fundamental. Se o vereador é o agente público mais próximo da população, então a comunicação institucional da Câmara também é a mais próxima da população em todos os níveis institucionais. A Câmara tem hoje uma estrutura
em aprimoramento, em aperfeiçoamento de organização da sua comunicação institucional. Nós estamos nesse momento, um trabalho que começou na gestão do Marcos. Acho que eu desliguei, né? Não, só soltou aqui. Na gestão do Marcos, com uma aquisição importante de equipamentos, né? Então, hoje, por exemplo, esse auditório aqui é um auditório completamente integrado com a estrutura da casa, esses painéis, as câmeras remotas que vocês estão vendo aqui, a mesa de corte com o Marco lá no fundo trabalhando, mais a Jordana, que também é da nossa equipe, eu estou vendo o Fernando lá também da nossa equipe participando. Então, foi feito um investimento muito grande em suporte tecnológico. Esse foi o primeiro passo do que nós fizemos. A gente entendia que era preciso aperfeiçoar esse processo de integração Câmara-Comunidade. E assim que essa gestão começou, esse processo começa na gestão do vereador Andrei e se aprofunda na gestão do vereador Romário, em que a gente percebe que era preciso, para poder aperfeiçoar a comunicação institucional, era preciso aperfeiçoar o aparato tecnológico, né? Porque a Câmara ainda era analógica até então. Então a gente percebeu que a única maneira que a gente tinha de cumprir essa meta era a gente fazer uma grande modernização. Então esse trabalho de aperfeiçoamento e de ampliação da transparência, que era e é uma meta da gestão, que é aproximar o vereador e aproximar o poder e os servidores do seu público de atendimento, que é o cidadão da cidade, independentemente de qual seja a visão política que ele tenha sobre a cidade ou sobre a política. Para fazer isso, a gente precisava, num primeiro momento, entender o que estava faltando. E aí foi que surgiu, falando de uma maneira bem geral, nós identificamos as demandas e a primeira delas era nós precisamos modernizar toda a nossa... Acho que eu estou soltando aqui, né, Marco, embaixo. Nós precisamos modernizar toda a nossa estrutura de suporte tecnológico, né? Computadores, câmeras, monitores, som. Precisamos fazer uma mudança completa nesse equipamento. Isso já foi feito. Isso já foi concluído. Hoje, à exceção do Jaime Câmara, o auditório Jaime Câmara, que é o maior auditório da casa, nós já fizemos toda uma reestruturação das salas que são utilizadas para as atividades principais da casa. O plenário, esse auditório, a sala de comissões, que é onde funciona prioritariamente a CCJ, e, por último, o plenário Jaime Câmara, que passou por uma grande intervenção, porque um problema no telhado, e foi preciso retirar todo o equipamento que estava lá e refazer a estrutura para então reinserir. E nisso nós aproveitamos até para incrementar um pouco mais o suporte tecnológico. Então essa base de transmissão do que acontece na casa, toda essa estrutura de transmissão ela já está pronta, funcionando, com ajustes, mas ela já existe. Essa era a primeira etapa. Ela também tem como um desdobramento toda a digitalização de todo o acervo de documentos da Câmara desde o primeiro dia. Isso já foi feito também. Foi contratada uma empresa para fazer toda a digitalização de toda a documentação histórica da casa, todas as atas, os documentos, tudo aquilo que não pode ser jogado fora, ou por uma questão legal, ou porque é memória, é acervo histórico da casa, foi digitalizado. Isso tudo já está disponível num sistema. Aquilo que não pode ser incinerado, que é papel que não pode ser incinerado, foi para um arquivo, que é um espaço contratado, que a casa mantém, e lá fica acondicionado nas condições de temperatura, tudo necessário para manter os arquivos. E junto a isso também uma modernização do portal da casa, que é o principal meio inicial de contato do cidadão. Então nós temos hoje uma plataforma que funciona em conexão com o portal Interlégios do Senado,
E agora o Maicon e o pessoal da TI estão terminando o trabalho para criar um portal próprio. Aí vai ser um portal nosso, com direitos autorais nossos. Claro, ele vai ter um suporte contratado de tecnologia, mas ele vai ser um portal nosso. A gente não vai estar hospedado no programa de ninguém, no site de ninguém. Por melhor que seja o portal do Interleges, até pela organização dele, mas ele dá problemas. Nesse momento, o portal está com um problema grave de apresentação do conteúdo e a gente entra numa fila para resolver esses problemas quando eles aparecem. A gente não tem imediatamente como resolver. A gente precisa fazer uma solicitação e aí esperar que a manutenção deles chegue até nós para resolver o nosso problema. E aí vem a terceira e última etapa, que na minha opinião, é a mais importante, a mais estratégica, que mais interessa a vocês também, que é a implantação do estúdio de televisão para a TV Câmara, para que a gente possa fazer não só a transmissão pelo canal do YouTube, mas também voltar a partilhar o canal da TV com a TV Assembleia. Então vai ter a TV Câmara dentro dessa programação do canal. E na verdade a gente vai ter até passa a ser um canal próprio, né? Pelo que a gente vai ter a possibilidade de ter 24 horas também disponíveis para nós. E junto da implantação do estúdio é a aquisição do equipamento necessário para fazer a cobertura externa das atividades da casa. Que esse hoje é o grande gargalo que nós temos. A gente tem uma demanda muito grande de serviços externos, mas nós temos uma deficiência grave de equipamento, que é câmera, basicamente, no caso da televisão, câmera, e associada a ela de também cinegrafistas, porque não adianta eu contratar o cinegrafista se eu não tenho as câmeras. Então a gente está comprando as câmeras para em seguida fazer num primeiro momento a contratação de forma além daquilo que a gente tem que contratar servidores que possam vir temporariamente. E aí, em seguida, nós vamos fazer também um concurso, provavelmente específico, para aumentar o quadro efetivo da comunicação. Então, essa é a terceira etapa desse processo todo de modernização da comunicação institucional, que se completa com a aquisição do equipamento, uma demanda específica inicial para a cinegrafia, para a gente poder ter os servidores que possam nos auxiliar no uso desse equipamento, para que a gente possa fazer a cobertura externa dos eventos e aí então depois um concurso para completar o quadro efetivo, porque uma outra premissa nossa é que a comunicação institucional ela tem que ser, se não possível majoritariamente, porque os mandatos são temporários, né? Mas que pelo menos aquela diretoria central que cuida do institucional ela tem um bom corpo efetivo, com carreira, pessoal formado, especializado nas suas respectivas áreas para que possa fazer esse trabalho. Essa é a minha preocupação principal, a minha angústia principal, e essa angústia aumenta, a gente vive isso sempre, né? A gente se fala sempre sobre isso. Hoje a gente não tem o equipamento necessário para fazer a cobertura institucional externa, né? Importantíssimo, né? A gente não tem o equipamento necessário, já passo a palavra. E nós estamos fazendo esse trabalho agora, comprar esse equipamento para que a gente possa... A gente também não tem nesse momento, e vem junto, memória para armazenar esse material e nem os procedimentos todos que a gente precisa ter para poder fazer o ingeste do material que chega, fazer edição, gerar os caracteres, enfim, a gente precisa completar. A gente está ainda no interno e agora fazer o externo e aí abrir o sinal da TV. Daí nós vamos ter uma programação fixa também de entrevistas, programas jornalísticos, rodas de entrevistas, de conversa, matérias, uma programação que a equipe lá da diretoria de comunicação, que é muito preparada, já começou a trabalhar e eu estou participando desse processo nesse momento como diretor. E aí a gente tem essas ferramentas que estão disponíveis para vocês, que são basicamente, além do suporte para publicação das matérias produzidas pelos gabinetes que são enviadas para nós, o portal e a mídia indoor, que a gente utiliza muito hoje, além do envio para a imprensa daquilo que vocês acham que a gente precisa dar um suporte de impulsionamento para a imprensa. Nós temos também o Digilab. A Digilab é uma empresa contratada que faz o recorte da sessão, uma ferramenta muito útil,
eu percebo quanto é útil quando dá problema. Que aí todo mundo liga e pergunta, tanto que é bom e é usado que quando cai, imediatamente todo mundo liga para reclamar, o que mostra o acerto nessa contratação. E o clipping, que é uma ferramenta muito muito boa, é a Content que faz esse trabalho. Eu não conheço o pessoal da Content, a empresa, mas é de fato uma ferramenta fantástica. Ela tem lá no portal dela, para além daquele material que vocês recebem por e-mail, tem lá toda um ambiente em que você pode filtrar por assuntos, por veículos, por temas, aquilo que é de interesse da Câmara. Então esse é o processo. Eu enfrento essa angústia de não conseguir atender vocês como eu gostaria, os assessores de imprensa, porque na verdade quem faz a Câmara mesmo são os vereadores, né? A presidência é parte importante, é ela que toca a pauta, é ela que toca a administração, mas a mesa trabalha muito mais na sindicância da casa, né? Providenciando aquilo que é essencial. Os veículos, o combustível, o material de consumo, as nomeações, o portal funcionando, o ar-condicionado, os auditórios, a luz, isso e claro, tem a pauta também, as resoluções e as matérias que são estratégicas para o funcionamento do Legislativo, mas a casa é feita pelos vereadores, e não, se a gente não atende hoje essa demanda externa, e muitas vezes pede para que vocês mandem os vídeos, façam os vídeos e nos nesse material. Dá para trocar já? Nesse material. Você desliga aí, Marcão? Você desliga aí, Marcão, esse aqui? É porque realmente a gente não tem o equipamento necessário. Vamos ter, estamos providenciando para comprar, então a demanda aumentou por conta desse processo de fim da pandemia, felizmente. Nós nos viramos muito bem ano passado e no ano anterior, porque não havia a possibilidade, né, de atividades externas muito numerosas e muito abrangentes, mas agora essa demanda vem e, na nossa previsão, até no máximo a metade do ano que vem nós já vamos estar com tudo funcionando, e aí eu vou precisar muito da compreensão, como já tenho tido até agora, e agradeço por ela de vocês, para a gente poder se ajudar nesse sentido. Lembrando que o equipamento ficará como está aquilo que já existe disponível para aquelas atividades que são institucionais, né, em nome da casa. A gente tem essa limitação também de não poder fazer um trabalho muito específico para o vereador, porque tem coisas que são específicas do mandato do vereador, e aí a gente tem uma limitação legal, mas aquilo que for institucional, que seja feito pelo conjunto da casa ou por uma parte dos vereadores, a gente não tem dificuldade nenhuma em atender. E vamos atender porque a partir do momento em que o estúdio estiver pronto e o canal funcionando, a gente vai precisar mais do que nunca de muito material bruto, matéria-prima, para poder preencher essa programação. Desculpa, demorei a te chamar. Boa tarde, meu nome é Júlio César, do gabinete do Leandro Sena. Só uma sugestão, eu já trabalhei 6 anos na Assembleia, né? Assim, estou vendo que você está fazendo um bom trabalho e o caminho é esse mesmo. Seria uma sugestão de uma melhor internet para a Câmara, porque as notícias são muito dinâmicas. Às vezes nem todos têm um celular com... O Wi-Fi, você fala. Eu vou levar para o pessoal da TI. A gente precisa aperfeiçoar o roteador da estrutura. As notícias são dinâmicas, às vezes se demorar já perde. A gente tem muitos lugares da casa que o sinal não funciona tão bem também, né? O plenário restringe o sinal, aqui mesmo, o auditório. Hoje é importantíssimo. Sem dúvida. Eu vou levar essa demanda. A segunda coisa é o microfone sem fio, né? Verdade, tá vendo? Viu aí, Marcão? Faltando o microfone sem fio, né? Olha lá, tá na mão lá. É porque a gente é analógico ainda, a gente prefere o com fio, velha escola, old school total. O Marcão nem se fala, né? Que eu acho que é o quê? 15 anos mais velho do que eu. Mas a gente precisa aperfeiçoar essas coisas. A gente está, inclusive, trocando alguns equipamentos. Os microfones sem fio são prioridade. Outra coisa que a gente precisa fazer é aumentar o comprimento daqueles microfones do plenário, das tribunas. Também a gente precisa fazer, estamos fazendo. Que são esses ajustes. Mas é um investimento grande que foi feito. A casa hoje ela tem uma disponibilidade de recurso para manutenção grande, então isso nos permite fazer esses investimentos. E a nossa intenção, para finalizar, já estou finalizando, e aí se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu estou aqui disponível, completamente disponível para responder,
É que a nossa ideia é um trabalho de aproximação da Câmara do Cidadão e de fortalecimento desse trabalho, que a gente entende que é estratégico, né? Acho que mais do que nunca o Legislativo é um poder muito estratégico para o país, né? Para ouvir as demandas, e a gente quer ser sempre um canal aberto para essas demandas. A gente quer que as pessoas nos procurem. Aquilo que muitas vezes é visto como incômodo, que é aquele ruído de redes sociais, né, que a gente tem que conviver com aquilo o tempo inteiro, muitas vezes uma abordagem até agressiva, né, difícil de mediar, de onde quer que ela venha, porque hoje o nível de agressividade ele é uma coisa difundida, não é uma regra, mas é difundida. A gente tem que entender isso como uma oportunidade de ouvir e de fazer as correções, né? A gente tem que perceber esse movimento como um movimento legítimo, e aproveitar esse apelo, aquilo que vem até nós, para identificar as demandas e ajudar a pensar as soluções. Eu acho que todos nós aqui temos a consciência de que o assessor de imprensa não é só um mero replicador daquilo que o gabinete ou a casa produz. O assessor de imprensa também é um agente público pensante do mandato, e ele tem a capacidade de ajudar a definir a direção dos mandatos e a direção da própria casa. Não só pelo contato que nós temos com os nossos colegas, né, e no dia a dia, mas também pelo contato, pela compreensão que a gente tem da própria realidade, pelo nosso papel em fazer esse contato com as pessoas e trazer essa demanda e participar ativamente da formulação do mandato. É uma oportunidade sempre preciosa poder ajudar na formulação das políticas públicas. E o que a gente quer é isso, fortalecer o nosso trabalho, porque fortalecer o nosso trabalho de integração, nós somos essa ponte, é também fortalecer a própria instituição. Eu ouço por aí, nossa, a Câmara vive uma realidade muito, o que as pessoas costumam definir, uma realidade muito de varejo, muito da solução dos problemas do dia a dia, mas é esse justamente o desafio que nós temos como sendo um deles, né? Como sendo esse primeiro contato. A gente tem a obrigação, claro, e a responsabilidade da formulação das grandes matérias, que são importantes para a cidade, mas a gente também precisa ouvir essa demanda do bairro, a demanda local, daquele cidadão que vem a casa, às vezes trazer uma sugestão que parece, às vezes, uma coisa ingênua, singela, mas que muitas vezes tem um impacto grande no funcionamento da casa. Exemplos não faltam. Então, agora nós estamos só concluindo em definitivo. Estamos com a obra do estúdio. Se vocês quiserem visitar, ela fica ali no estacionamento. Tem uma entrada ali, vocês vão ver uma obra ali, uma porta. Lá já está toda a estrutura principal pronta. Agora nós vamos começar a fazer os revestimentos acústicos, o isolamento, para aí então poder fazer a instalação do equipamento. Esse processo deve ficar concluído a estrutura até o início do ano, e depois, até o meio do ano, a gente vai ter o equipamento e a TV funcionando para que a gente possa fazer esse atendimento a todos. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de falar, de trazer um pouco do que a gente está fazendo. Esse é um trabalho para a nossa estrutura de funcionamento, para os comunicadores da casa, mas principalmente para a população e também para os demais servidores. A casa é feita por todos, né? Às vezes a boa informação está numa área que você nem julga que vai contribuir, e a boa informação está ali, uma ação, uma atividade de impacto com a comunidade. E é uma maneira que a gente tem de cumprir a nossa função pública, que é a transparência, a impessoalidade, a publicidade dos atos oficiais, e contribuir para que as pessoas possam entender que nós somos um poder relevante, imprescindível para o funcionamento da cidade. Obrigado a vocês por estarmos juntos nessa jornada, nessa missão, que eu sei que todos aqui fazem com muita alegria o seu trabalho. Eu sempre falo que uma coisa que eu percebo aqui na Câmara é que todo mundo se relaciona bem. A gente está aqui fazendo, nem todos os dias são fáceis, mas nós fazemos o nosso trabalho, eu acho que sempre com alegria, com boa disposição. Isso é muito importante. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade.
Muito legal, né, gente? Agora a gente já conhece como funciona, o que está por vir, o que nós temos à nossa disposição. Eu achei muito legal. Realmente, tem detalhes que fazem muita diferença quando você precisa de um vídeo. Uma coisa que eu fiquei apaixonada foi o direcional do vereador, que quando vem o vídeo, você ouve bem a voz dele sem Eu falei, faz diferença, faz a qualidade do que você baixa, quando você quer logo, que você não precisa ficar copiando de outros sites, então, realmente faz a diferença para nós. Bom, gente, vamos lá? Vou começar, eu não vou me alongar me apresentando, porque eu coloquei aqui algumas especificações para que vocês saibam, porque vocês vieram aqui para a prática, né? Nós queremos aprender algo, dividir conhecimento. Então, vamos lá. Eu faço comunicação política há 10 anos, tá? E já fiz para prefeitos, já fiz para vereadores, já fiz para secretarias, já escrevi para jornais, já fiz artigos, já fiz sites. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. A vida foi me dando essa oportunidade, assim. Sabe quando você não escolhe uma área, mas você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, aí você promete que vai mudar de área. Você já prometeu que vai mudar de área? Eu vou mudar de área. Não, eu vou mudar de área. Eu acho que já tem uns 5 anos que eu vou mudar de área e, nisso, eu completei 10 anos de experiência fazendo o que a gente faz. Então, revista também, já escrevi, graças a Deus. Vamos lá? Tudo nessa conversa é sobre produção de conteúdo político. Aqui, nesse treinamento, hoje e amanhã, nós vamos falar muito de coisas práticas, tá? Eu quero que você saia daqui realmente com o sentimento de que você vai praticar aquilo que nós estamos conversando aqui. É claro que eu vou falar muitas coisas aqui que você vai aplicar dentro da sua realidade, porque eu não estou falando apenas de comunicação política para um vereador que você vai fazer especificamente. Claro que todo o trabalho foi feito em cima disso, da nossa realidade. Mas você, como comunicador, você que faz comunicação política, você vai sair daqui com esse raciocínio de que você consegue fazer conteúdo para qualquer tipo de político, qualquer tipo de comunicação, inclusive institucional, tá bom? Então, é importante para mim que você saia daqui com esse sentimento de que você realmente abriu sua mente para a sua realidade, e caso você mude de realidade, você também está pronto para fazer conteúdo político. Tudo aqui que nós falarmos sobre personalidades é sobre produção de conteúdo. Tudo que nós falarmos. Você vai imaginar que você está fazendo produção de conteúdo e que nós estamos falando de algo específico para que você faça mais e mais conteúdo. Conhecendo o perfil parlamentar. Essa parte é muito importante porque hoje e amanhã, tudo que nós falarmos à frente tem a ver com isso aqui. Quando você começa a atender uma pessoa, que nós chamaremos de nossos clientes, você precisa de conteúdo para fazer qualquer tipo de abordagem que nós falarmos aqui sobre comunicação política. Se nós falarmos em humanizar o perfil, você precisa conhecer a pessoa para a qual você trabalha. Porque se você vem, cobre, posta, ok, você está comunicando. Mas quando você tem dados, ferramentas, você flui de uma maneira, você faz muito conteúdo com muita facilidade e sabendo o que você quer atingir. Você está fazendo conteúdo intencional. Você tem uma intenção. E a sua intenção não é apenas preencher a sua grade de post. Não, eu já fiz posts de hoje. Né? Porque se for assim, o Brasil tem um dia para tudo. Então, basta você fazer o dia da abelha, o dia do cotonete, o dia do médico, e do outro dia o dia do médico cardiologista, o dia do médico... Né? Aí tem o dia... Porque aí você fez... Eu estou falando só de coisas que eu já vi, tá? E você preencheu. Mas nós estamos falando de algo intencional. Quando você conhece a história da pessoa para a qual você trabalha, você é intencional. Eu me lembro que eu estava num local e ouvi um cliente meu conversando com outra pessoa. E ele falava assim, nossa, eu vi que o fulano
abri um negócio de entregar água. Eu já entreguei a água quando eu tinha 13 anos. Foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei entregando água. E aí, naquele tempo, não era crime, proibido, mas eu trabalhava com o meu pai e eu entregava água com 13 anos. Eu já estava para fazer 14. Pronto. Aí, com o passar do tempo, vem as crises, né? A gente vai falar sobre gerenciamento de crise. E aí, uma vez, uma pessoa foi e questionou assim, nossa, fez uma crítica muito infundada e colocou assim, nossa, cara, vai trabalhar, vagabundo. Aí eu pensei, arraso no argumento ou apago? Que claro que esse tipo de abordagem, se você quiser apagar, você está mais do que no seu direito. Falei, não, vou arrasar na abordagem, vou no argumento. Aí eu fui e coloquei, falei, vamos ver, né? O que ele acha, meu cliente acha depois. Aí eu fui e coloquei. Amigo, fique a par do que acontece no seu estado. Eu joguei a bola para o cara. Primeiro eu fui lá ver se era fake, ver se ele tinha outro deputado de estimação, aí você vê se ele tem um outro vereador de estimação. Não, mas você sabe a minha história? Você acompanha a minha rotina? Você está aqui sempre? Você vai lá no site oficial para ver o que está acontecendo no seu estado, na sua cidade? Para que você saiba, eu trabalho desde os 13 anos. Eu já entreguei água, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E agradeço pela participação, porque cada um dá o que tem. Quando o dono do perfil viu, ele chegou depois, falou assim, nossa, mas nem eu sabia que eu tinha essa história assim. Até eu fiquei, gente, não é mesmo? Que eu trabalho tem tempo. Ele ficou orgulhoso de como ele estava se vendo ali, a imagem que eu refleti. E é o que ele é. É o que ele faz. Mas ele não via essa realidade nas redes dele. E uma conversa que eu passei e ouvi e achei interessante, lógico que não era algo íntimo, pessoal, eu transformei em comunicação. Então, a história da pessoa é muito importante. Se você quer responder, se você quer gerenciar crise, se você quer fazer conteúdo, saber a história. Como foi essa formação? Foi muito difícil? Foi fácil? Se a pessoa já teve alguma doença grave, parece que não vai contar, mas vai muito. Humaniza de uma forma absurda o conteúdo político. A personalidade. Aqui... Aí eu vou falando, eu vou lembrando dos memes, gente. Aqui é tão importante você entender a personalidade do seu cliente, porque você nunca vai colocar ele para passar ridículo. Nunca. O seu cliente é uma pessoa mais fechada? Ele é mais sério? Ele é uma pessoa mais reservada? Ele é uma pessoa espontânea? Ele é uma pessoa aberta? Ele é moderno? Ele é muito família? Ou muito povão? Como é a personalidade dessa pessoa? Porque você consegue discernir duas coisas. O que você precisa moldar na personalidade que aparece, e você consegue saber também o limite do que é o teu incentivo para melhorar o jeito que essa personalidade é apresentada, e saber quando você passa disso que você está criando um personagem, não vai ficar legal. Não vai ficar legal porque não vai se manter. Que a pessoa que você posta ou que você escreve sobre essa pessoa seja uma versão brilhante da pessoa que você convive. Para que quando alguém chegue lá, ou você não tenha surpresa de receber comentários tipo assim, nossa, nada a ver com a tal pessoa que eu conheço, porque hoje é assim. Se nós fizéssemos isso só no tempo do rádio e TV, congela. A imagem que você quer criar, congela. Com rede social não tem mais como. É muito dinâmico. Tem que ser de verdade. Senão você não consegue manter. Não consegue. Um post, um momento, alguém que realmente conhece essa pessoa vai aparecer e vai
desmascarar que aquilo não é de verdade. Então, eu não forço um cliente meu a fazer dancinha se ele é um cara duro, cara. Tem gente que anda duro e ele não está desconfortável, é o jeitão dele. Eu não vou pegar uma pessoa moderna, que já tem uma pegada de rede social, que faz dancinha top, que engaja, e vou colocar essa pessoa num terno e numa gravata. E fazer conteúdo político, né, engravatado, engessado. Não vai dar. Mas se é uma pessoa mais reservada, mais sóbria, que eu posso dar uma melhorada, dar um brilho, a gente vai incentivando essa pessoa e vai sondando até onde essa pessoa consegue desenvolver. E ela vai desenvolvendo. Ele faz uma vez, aí não deu certo, não estou seguro, não poste. Da segunda vez, agora deu. Aí você pensa, não, pode melhorar. E assim vai. E essa pessoa vai pegando gosto, ó, o pessoal curtiu, ficou legal. Então, você vai vendo partes dessa personalidade que são brilhantes, que você mesmo observa. Mas tem algum esporte que você pratica? Tem. Aí eu já consigo, então, dar um ar informal para essa personalidade tão formal. Esportes, lazer, né, crianças. Mas você tem bicho? Tem. Um bicho, eu adoro um bicho. Um cachorrinho faz um milagre no perfil de uma pessoa que é mais reservada. Isso aí tem estudos que mostram que quando você tem fotos no Instagram em especial que tem bichinho, ela engaja organicamente melhor. Então você vai, mas é ele, é o bicho dele, não é um bicho contratado, não é nada forçado. Então, conhecer a personalidade, até onde essa personalidade vai nas suas redes, no seu trabalho, é muito bom porque você não vai ficar comparando o seu com o dos outros. Nós olhamos tudo de todo mundo, né? Até para fomentar ideias. Mas você já vai olhar e vai dizer assim, não, isso para mim não vai ficar legal. Não, mas no outro trabalho eu fiz, bombou, mas nesse não vai ficar legal. Não é a realidade. Não é a personalidade dessa pessoa. E a pior coisa é você se olhar, falando pelos olhos dos nossos clientes, e ver que o que está ali não é você. Então, eu sempre questiono, você se sentiu bacana? Gostou? É novo, mas você achou legal? É você? Não, achei legal. Gostei do jeito que eu me vi. Porque ele vai conseguir manter aquilo ali. As opiniões. Quando você sabe as opiniões dessa pessoa sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, na cidade, nos bairros, na casa, você tem muitas possibilidades para não responder comentário de forma rasa. Se alguém te puxar um assunto mais profundo, você consegue responder, porque você sabe a opinião daquela pessoa. Quando eu estou me acostumando com o cliente, o que eu faço? A primeira vez, eu mando para a pessoa. Nossa, gostei, é o que eu diria. Aí, pronto, já sei que aquilo ali é uma abordagem que ele gostaria. Então, o que você acha desse assunto? O que você acha dessa lei? O que você acha dessa abordagem? Qual que é a sua opinião? Ah, não sei. Aí você, não, mas alguém vai te perguntar. E aí, se te perguntar agora, se alguém chegar aqui e te perguntar agora, você vai dizer o quê? Ah, vou dizer que eu vou compartilhar e tal. Ah, então eu já sei a sua opinião. Né? A gente conhecer o que a pessoa acha sobre o que está acontecendo. Temas sensíveis. Essa parte é sensível mesmo, porque como você chega com uma pessoa que você trabalha, que é uma autoridade, e você questiona temas sensíveis. Só que hoje, nas redes, os temas sensíveis, em breve, um dia, a mais ou menos, eles serão usados para te testar. Como uma pessoa que responde, que gerencia a crise. Então, se tem um tema sensível, tente saber o máximo sobre esse tema, para que, se ele for usado contra o seu cliente, você saiba se sair dessa situação. Você tem uma resposta padrão. Uma resposta padrão. Se tocarem nesse assunto, e aí? Não, e aí, o que aconteceu foi isso, isso, isso.
já teve decisão judicial, eu já falei, já saiu na imprensa, já. Cadê os links? Vamos ver. Para você não ser pego de surpresa e para que esses temas sensíveis não sejam usados como forma de constranger o parlamentar para que ele não consiga trabalhar, porque toda vez que ele se expressa de forma mais forte, esses temas aparecem novamente. E a comunicação pessoal. Eu acho muito interessante. Eu mandei esse projetinho ontem à noite, porque a gente trabalha à noite, né, gente? Comunicador político trabalha à noite. Quem trabalha à noite é a gente. Para minha amiga, para Rose, que fez o treinamento anterior. Aí ela deu uma olhada e falou assim, nossa, eu ouvi sua voz em algumas partes. É isso. É você ouvir a pessoa conversando, palavras que essa pessoa repete, formas de expressar que essa pessoa usa, e você pegar ganchos e usa nas suas respostas e na sua legenda. A pessoa que já esteve com o seu cliente, ele vai se sentir conversando com essa pessoa. Cara, é desse jeito que ele fala mesmo. É desse jeito. É ele. É uma conversa. Então, essa comunicação pessoal, ela te dá a oportunidade de sair do texto jornalístico para momentos que não são jornalísticos. Porque dificilmente uma pessoa está no Instagram para saber as novidades do legislativo do dia. Não, ninguém está lá para isso. O Instagram e o Facebook é como se nós estivéssemos usando para uma grande reunião o salão de festas do seu prédio. Não é para aquilo, mas dá para usar. Se usar bem feito, dá para usar. Então, as pessoas estão ali para saber de coisas, só para ficar passando da tela, sabe? E aí, nós aparecemos. Então, nós aparecemos conversando. Vamos lá? O conteúdo deve deixar o dono do perfil confortável, mas não muito. Vi nas redes de um parlamentar em São Paulo. Fiz igual para a gente. É isso aqui. A gente borra a personalidade da pessoa. A gente borra. Eu vi um comunicador político falando sobre uma senadora que fez a dancinha. Fez uma dancinha. Ah, foi aquela do conto de fadas. Quem não aguentava mais no Brasil? O conto de fadas. Eu falei, mãe, eu vou alugar a casa do lado, que eu não aguento mais a senhora com esse conto de fadas. Ela, mas eu acho muito engraçado. Essas dancinhas é tão ruim que fica bom, é igual Chaves, é tão sem graça que eu dou risada. E ela fez com 2 assessores. E eu acredito que ela já deve ter assim, entre 45 e 50 anos. E ficou bem bobo. E aí muita gente, político sabe, né? Político já chega. E aí ela recebeu muitas críticas e ela foi e tirou. Aí depois que ela tirou, perguntaram para esse cara, o que você achou da fulana e dela ter tirado? Ele falou assim, olha, eu acho que ela não devia ter feito. Não combina com a personalidade dela. Mas se ela fez, ela não devia ter pagado. Porque ela não ofendeu ninguém, ela estava numa onda. Cara, e ela seguia, taca post, sai amanhã tem sessão, e tem não sei o quê, e já entra outra lei, e segue. Porque a partir do momento que ela decidiu fazer, pronto. Porque senão agora também ela fica refém. Aí quem já entra na maldade sabe como é que faz para tirar um post dela do ar. Então o que aconteceu foi isso. Alguém viu e tentou fazer, mas não saiu 100%. E isso pode acontecer, mas quando você conhece a personalidade do seu cliente, você sabe diferenciar o que é para ele e o que não é para ele. Ok? Agora que você já conhece todas essas informações sobre o seu cliente, que você sabe responder em nome dele, que você tem propriedade, já conheceu, isso é um processo, gente. Você não chega em uma semana, você faz isso. E se você tentar, é um perigo. Você chega com um projeto e coloca o seu projeto no ar. E ele no ar, você começa a fazer essa parte. Porque tudo que é humano é assim. Tudo que é humano é um processo. E o assessor de comunicação, ele, por mais que ele não queira e seja desconfortável, ele tem essa proximidade com a vida pessoal do parlamentar. Ele precisa ter esse contato.
Ele precisa ter essas informações. Ele precisa ter esse feeling. Porque como é que eu vou humanizar um humano que eu não conheço? Que eu vejo todo dia, mas não conheço. Como eu vou? Aí eu começo a querer criar traços que não existem. Porque esses traços estão sendo consumidos na internet. Aí você borra a personalidade dessa pessoa para a qual você está trabalhando. Então, se você tem aquelas informações, você consegue humanizar. O perfil humanizado é produzido, mas na medida certa. Eu fiz uma campanha, foi uma campanha, e aí dentro da realidade da cidade, cara, Márcia, vai, eu vou contratar a melhor equipe, eu vou alugar uma casa, gente, a cidade pequenininha. E tal, e vou contratar a TV, e eu contratei um cara top que faz arte de Belo Horizonte. Eu falei, gente, Goiânia aqui dentro, para que contratar de Belo Horizonte, né? Para dizer que é de Belo Horizonte, porque é melhor você dizer que está contratando um cara de muito longe, né? Aqui em Goiânia tem tanta gente boa, cara. E tal, e eu vou contratar, eu vou fazer um estúdio. Eu falei para ele assim, deixa eu te falar, calma. O seu eleitor, em plena pandemia, se sente confortável em ver tanto dinheiro gasto na sua campanha? Porque o seu eleitor, ele está muito, muito perto de você. Aqui é uma cidade pequena. Então, toda hora você encontra com o seu eleitor. Você não tem que ir no bairro. Ele está lá toda hora. Você vai no supermercado, é o cara. Você vai na igreja, é o cara. Ele se sente confortável? Ou no íntimo dele vai despertar. Cara, que tanto dinheiro. E nós aqui, cara, no aperto. Passamos aí 20 dias fechados. E o cara apareceu assim. Então, o nosso conteúdo produzido, ele tem que ser produzido, inclusive, na medida certa. Mas se a gente estiver falando de uma apresentação do seu parlamentar diante de um órgão ou de um evento, aí tudo bem. Uma superprodução. Você não vai fazer uma capa qualquer para um vídeo em que o cara foi receber um prêmio em Brasília, né? O seu prefeito do ano. Você não vai fazer uma capa qualquer, uma coisinha qualquer, você vai fazer uma coisa melhor. Mas quando você produzir, pense bem se você está produzindo na medida certa para o seu público. Porque, às vezes, esse negócio de eu gosto de tudo muito bem feito do seu parlamentar, porque tem aquele que não está nem aí, porque ele ainda não entendeu a importância de redes sociais, de comunicação, e tem também aquele que quer tudo do melhor. Mas esse tudo do melhor, será que não me afasta do meu público, do nosso público? Ele não coloca o seu público e você em eles e nós. Porque existe esse tipo de comunicação. E comunicação é identificação. Não identificou, não funcionou. Pode ter ficado lindo, maravilhoso. Não funcionou. Se constrangeu a pessoa, não funcionou, não ficou legal. Ok? A comunicação é uma via de mão dupla. Hoje, nós temos muitos políticos que postam. O que é produzir conteúdo? É entregar, não é isso que a gente fala muito? A minha entrega. Mas e aí, quando a pessoa quer te entregar alguma coisa, você tem essa via, esse canal? Você tem respostas para as pessoas? Você tem respostas adequadas para as pessoas? Você permite que esse fluxo vai e volta, ou você só dá conteúdo, tá? E quer curtir, comentário e tal. Mas e as pessoas, quando elas querem alguma coisa do seu cliente que não seja só curtida, dar curtida? Ele tem esse acesso? De dar sugestões, os directs, qualquer tipo de contato que ele tenha com você, ele é recebido de forma adequada? A comunicação, o perfil humanizado, ele tem essa característica. Ele é uma via de mão dupla, porque é uma conversa sempre. Oferece conteúdo de valores diferentes. Eu achei interessante, eu conversando sobre comunicação política, né, gente, porque é só que eu converso. Uma pessoa falou assim, mas porra, que tipo de conteúdo o cara estava fazendo? O cara postou fazendo pizza. Aí eu falei, mas o que deu lá?
Porque eu conhecia o perfil, porque eu sou aficionada em perfis, então eu fico olhando o perfil de todo mundo do mundo. E eu sabia que o cara faz outras coisas. Não, foi legal, cara, tá lá, mas assim, o que a pessoa, o que o cara ofereceu? Eu era sábado? Era. Cara, ele ensinou a fazer pizza. Você já sabia fazer pizza com liquidificador? Não, ele te ensinou. O pessoal dele gostou, os comentários? Não, o povo, o pessoal dele, né? Cara, mas pronto, foi positivo. Ele entregou alguma coisa assim. Sabe o que ele entregou? Que ele também tem família. Que ele também come. Que ele não fica só no plenário de gravata, terno, tal. Ele não está encaixotado, ele saiu do caixote. Ele está te entregando que sábado à noite ele está em casa com a família dele fazendo pizza com os filhos dele. Portanto, ele tem uma veia familiar fortíssima. Porque sábado à noite ele está em casa fazendo comida com os filhos. Então, ele te entregou algo, mas ele te entregou algo super relevante? Talvez não. Mas ele consegue entregar assuntos de relevâncias diferentes, de valores diferentes. Hoje, um super projeto que vai alterar a vida de todos os goianienses? Sim. Amanhã, algo médio, porque também ninguém aguenta um perfil, gente, que é só pauleira. Vai cansando. Cansa a imagem. Porque a gente fica com aquela sensação de, pô, nossa, sexta-noite, cara, que assunto pesado. Você pensa isso. Sabe como é que eu sei? Porque eu fico observando a minha família, pessoas, amigos, olhando o Instagram. Ó, isso aqui, não, ó, eu já gravo. Ó, isso aí não, hein? E eu mesma. Domingo não é todo assunto que eu quero ver domingo. Porque eu preciso do mínimo de higienização. Então, você não vai abordar, a não ser que seja um tema nacional ou um tema da cidade que aconteceu algo quente. Mas, se não for, não aborde temas pesados no domingo, no sábado à noite. E você entrega vários conteúdos sempre, mas de vários tipos de conteúdos diferentes, de valores diferentes, de relevâncias diferentes. Se eu posto um reels do meu vereador tomando café da manhã lá na cantina com outros vereadores e as meninas, eu entreguei grande relevância? Não. Mas o que eu entreguei? A pessoa de fora viu como funciona a nossa casa aqui dentro. E ela viu que a nossa copa é uma copa simples, como outra qualquer, inclusive como no trabalho dela. E que o vereador nada mais é do que um funcionário público que toma cafezinho com outros funcionários públicos. Alguma coisa intencional você tem que ter, mas não precisa ser de alta relevância sempre. Um conteúdo humanizado é sensível ao que está acontecendo agora. Quem precisou improvisar na hora post sobre a Marília Mendonça? Quem precisou improvisar na hora post sobre o Iris Rezende? Se você tivesse um planejamento, você ia alterar ou não? Então, você é sensível. Infelizmente, esse emprego que você tem, que eu tenho também, ele tem essa característica da gente não conseguir ter um conteúdo planejado para a semana toda. Porque nós fazemos conteúdo para uma pessoa muito dinâmica que está dentro de sistemas muito dinâmicos. Então, a gente tem que cumprir a agenda, tá? Mesmo que você consiga, ali, para o final de semana, ter algo planejado. Aí eu já vou dar parabéns para você e te abraçar. Beleza. Porque, normalmente, eles arrumam uma visita, uma coisa, um café da manhã, que vai quebrar o teu sistema. Mas seja sensível ao que está acontecendo agora. E como você deve abordar isso para que não pareça oportunismo, mas que você aborde agora. Então, o conteúdo humanizado, ele é desprendido disso. Por mais que você tenha o seu planejamento, ele pode dar certo, pode te aliviar, no sentido de você não ficar toda hora postando uma coisa que acabou de acontecer, mas você precisa ser sensível ao que está acontecendo agora. O conteúdo está programado? Tudo planejado. Surpresas da vida e improviso do seu vereador. É assim. Encontrou a dona Celinha, que tem 92 anos, comeu um pão de queijo, tirou uma foto, você tem que postar, porque senão, né, infelizmente, fica ótimo. Vamos lá. Né?
Características de um assessor parlamentar excelente. Nós vamos falar muito sobre produção de conteúdo especial amanhã. Mas hoje eu queria... Amanhã a gente também vai falar sobre outras características do assessor parlamentar. Hoje eu queria falar sobre o assessor. A sua experiência, o que você vive e como você pode melhorar isso. No sentido até de ficar melhor para você, de você conseguir evoluir, você conseguir entregar e se sentir mais seguro em relação ao que você está fazendo. O assessor parlamentar é de confiança. Um assessor de comunicação é de confiança. Você vai sair de lugares, você pode sair chateado, você pode até expressar a sua chateação, mas nunca revelar lá o que estava no direct por causa da sua chateação. Nunca. Quando somos assessores parlamentares de comunicação de confiança, nós temos acesso até à vida íntima de alguns colegas nossos. Sim ou não? É uma coisa tão íntima, e não é porque a gente quer, é tão pessoal que a gente acaba tendo acesso a informações até sobre a vida de outras pessoas. Então, você precisa ser de confiança. E eu posso te falar isso porque eu faço isso há 10 anos. Essa é uma característica que vai seguir o seu nome. Vai seguir. Até quem não gosta de você. Na hora que alguém perguntar de você, é de confiança? É. Até quem estava te sondando para saber se você sabe da fofoca do dia. Essa pessoa depois vai dizer assim, não, é de confiança. O assessor parlamentar de comunicação é uma pessoa de alta confiança. É fera em argumentos e discursos. Amanhã a gente vai falar sobre discurso, tá, gente? Vocês estão vendo toda hora, eu estou aprendendo vocês para amanhã, né? Vocês nem estão percebendo. Eu estou fazendo, vocês não estão percebendo. Fala verdades necessárias, apenas as necessárias. Essa parte é tão cruel, porque você, às vezes, está diante de um prefeito, ou você está diante de um vereador, você está diante de um deputado, e você precisa falar para ele que tal palavra que ele usa sempre é uma palavra errada. Você está falando errado. Não, já aconteceu comigo. Não, não, não. Como é que fala? Eu assim. Não, não, não. O certo é igual eu falo. Mas está errado. Não. Que isso, gente? Eu falo assim a vida toda. Eu falei, o senhor errou a vida toda. O senhor errou uma vida inteira. Que isso? Mas não ficou meio goianês bom, não? Não ficou, não. Ficou parecendo que falou, foi errado mesmo. Porque tem essa pegada regional, né? Tem essa pegada que fica legal. Ficou parecendo mesmo... É tipo você falar problema. Nunca nenhuma cultura do Brasil vai ficar legal para te dizer assim, não, é porque ele é da Bahia. Gente, problema... Ah, não, é porque ela é do Pará. Não tem cultura que absorva problema. Não tem. E eu tenho certeza que o goianês também não absorve. Então, não está legal. Me aparece com uma roupa que não tem nada a ver, fora totalmente da edição editorial, do levantamento, da história da vida do cara. Me aparece de sunga, e a mulher dele de biquíni, sendo que não tem nada na história antes e depois. Cara, aquilo vai dar um choque. Que ele não tem esse hábito. Tá fora. Aí, ó, você mandou, mas eu não vou postar. Ah, gente, eu já tive muito quebra-pau. Meu Deus. Ai, quando eu lembro. Domingos inteiros. Não, mas posta. Eu não posso. Não, mas aí posta e põe assim, ó. Eu não tem como justificar. Essa legenda aí não... Mas eu já fiz, mas a gente faz outra coisa. Não vou postar, não. Porque depois você vai ser ridicularizado e aí vão perguntar quem fez. Você vai falar, a Márcia. Porque o assessor de comunicação, ele é a pessoa perfeita para levar todas as culpas de tudo que você imaginar de ruim que aparece nas redes sociais ou na comunicação do parlamentar. Você viu que ela falou certeza aqui, ó. Já viveu muitas coisas, eu senti. Então, você tem que falar algumas verdades. Não ficou legal. Eu tive um cliente muito cheiroso, perfume importado do melhor. Aquele perfume ele não é menos de R$ 1.200 nunca. Aquele cheiro que eu senti ali é muito bom. Mas ele passou por um aperto emocional tão sofrido, sabe aquele ano assim, negro? E um dia eu sentei ao lado dele
E eu senti um cheiro diferente. E tinha, assim, sem sacanagem, umas 50 pessoas para ele atender. Aí eu, na hora que saiu, que foram chamar, chama quem está lá fora. Na hora que a pessoa saiu, eu peguei a blusa dele com o sovaco e tudo e fiz assim. Ele fez, uai, Márcia. Eu falei, o senhor está fedendo? Aí ele fez assim, como? Eu falei, o senhor está com cheirinho, sabe? Ele, de quê? Eu, de gente vivida, sabe? A pessoa que viveu muita coisa num dia só. Aí ele... O que me veio, para não ser grossa, foi... Eu pensei, para esse cara até com esse cheiro, ele viveu muita coisa hoje. Aí eu pensei e falei, saiu essa de gente vivida, que viveu muita coisa assim num dia só. Aí ele, nossa, e agora? Eu falei, vou trazer um desodorante que eu tenho aqui e eu tenho uma blusa sua ali dentro para sessões de segurança. Eu vou pegar, o senhor troca pra gente. Aí eu fiz isso com toda... Nossa, falei assim, sabe, eu e ele. Quando entrou assim umas 10 pessoas, porque foi antes do convite. Ele, ô, gente, que coisa boa. Tava ali trocando de roupa, porque a Márcia falou que eu tava com CC. Aí o cara, nossa, ele, fedendo, acredito, mas acho que resolveu. Então, às vezes, é você que tem que fazer esse papel, e se você deixa para outro, pode ser que outro não tenha essa coragem de fazer. Então, você precisa ter um jeito, uma forma de fazer, porque é o seu trabalho. E quando a coisa pega para mim, eu falo assim, é o meu trabalho. Quem vai falar alguma coisa contra quem está fazendo o seu trabalho, gente? Faz não. Mas é porque... Eu estou te avisando porque é o meu trabalho. Então, ele sabe qual é o trabalho dele, ele sabe que ali tem uma pessoa que sabe qual é o trabalho dele. Porque eu vou te falar uma coisa, o médico, você não fala para ele o que ele tem que fazer. O advogado, ninguém fala para ele o que ele tem que fazer. Mas o assessor de comunicação parlamentar, todo mundo sabe o que ele tem que fazer. A família do cara sabe o que ele tem que fazer. Ninguém está fazendo. Você chega, implanta um projeto, mostra dados, mostra resultados. O motorista sabe o que você tinha que ter postado e o que você não postou. Todo mundo passa a saber o que você tinha que ter feito. Se você não tiver muita consciência do que você está fazendo como médico ou advogado, alguém que faz algo específico, cara, você vai sofrer demais. E se eu tiver essa consciência, você vai sofrer também, mas é menos. Vamos lá. Que é muita pressão, gente, muita. Veste-se de acordo com a ocasião. É um lugar simples? É uma cidade simples? É um bairro simples? Não vamos de joias, né? Não vamos muito bem vestidos, muito maquiados, muito armados. Mas é um lugar como esse que a gente está aqui hoje. Hoje a gente estava conversando sobre isso, uma pessoa falando assim, nossa, eu estava trabalhando tranquila lá, quando eu vi uma cabecinha assim, brilhando, passando. Que abriu a porta era o prefeito. É assim que eu me questiono quando eu venho trabalhar, que eu estou com muita vontade de vir muito largada mendiga, porque tem dia que você quer ir mendigo. Você quer ir com a sua calça rasgada, com sua blusa que tem 14 anos que você tem, que você gosta muito dela, que sua mãe quer dar, você não quer que dê, porque você gosta dela e você quer vir de tênis. Ótimo. É sexta? Beleza. Eu penso assim, e se o prefeito aparecer lá? Porque nós vivemos nesse sistema, gente, que é possível. É possível o seu vereador te chamar hoje e falar assim, vamos comigo lá no Paço. E você fala, hoje, né? Eu vim bonita a semana inteira e ninguém me chamou para nada. Hoje que eu estou mendigo, à vontade, igual eu gosto, e acontece isso. Então, o assessor parlamentar ele tem que estar ligado nessas coisas. Ele estuda comportamentos. Eu fiz uma outra palestra na Assembleia Legislativa aqui e eu peguei todos os comentários de um determinado deputado como exemplo e eu separei em 4 perfis. Estude comportamento. Estude por que as pessoas respondem em bando. Por que as pessoas respondem lendo a manchete e não abrindo a matéria. Estude por que você tem que imobilizar a equipe, porque se você deixar quieto uma crítica e você tiver 15 primeiros comentários negativos, já era.
Porque você está acionado agora à psicologia de bando, de manada. Fica fácil criticar. Por que você tem que neutralizar isso com a sua gestão de crise de comentários? Comportamento é algo que vai sempre te acrescentar e vai te levar para um outro nível de produção de conteúdo, um outro nível de assessoria parlamentar. E conhece seu nível profissional. Como você sabe que você pode ensinar algo para alguém? Não estou pronto, ok. Como você sabe que você é um iniciante? Porque existem dois problemas. É quando você está no início e está imaturo e acha que não está, e quando você já andou muito, já fez muita coisa, e você ainda se sente como iniciante. Tem uma jornalista, psicóloga, que é especializada em liderança feminina, e ela fala uma coisa. Se você pegou sua profissão e fez uma escala de 0 a 10 do desenvolvimento dela de nível, e você está no 6, você pode ensinar do 5 para trás. Aí você sabe o que você vai oferecer, e você sabe o que você tem que dizer assim, ó, contrate outro para fazer isso. Outra coisa, quando a gente conhece nosso nível profissional, eu gosto muito do conceito de saber aprender. Eu já passei por situações que me pediram algo e eu aprendi durante a madrugada. Eu não sabia. Mas eu queria tanto fazer aquilo, estar ali e ter aquela oportunidade, que eu vi que eu sabia até a metade. Então, eu tinha ferramentas para aprender o resto. Não era algo cru. Eu estava fazendo um curso esse final de semana passado sobre investimentos e eu parei assim e pensei, cara, eu estou muito cansada. E aí eu me questionei, mas por que eu estou cansada? Se eu leio tanto, eu tenho contato com tantas informações durante o dia e não me sinto tão cansada. É porque era tudo novo. Eu não tinha ferramentas para desmembrar e dizer assim, daqui eu vou pular para lá. Porque aqui eu já entendi. Eu não tinha como correr, eu não tinha como saltar. Eu tinha que ir ponto a ponto, porque o assunto era novo. Às vezes, você pega algo, uma oportunidade, que você não quer se desafiar. Não, cara, eu posso passar vergonha. Você tem ferramentas para chegar até lá? Porque se você já faz produção de conteúdo, você pode não ter sistematizado, mas tudo que eu te falo aqui é familiar. Talvez você organize, veja de outra maneira. Mas você já é familiarizado com isso. Então, você sabe que você tem como pular do seu nível 6 para o seu nível 7. Conhecer o seu nível profissional é muito importante. Quando eu não fazia, não cortava vídeos, não, Márcia, corta aqui para mim agora. Eu não corto. Já falei para o senhor que eu não corto. Não, mas é rápido. O fulano quer dar. Faz. Eu peço para o fulano. Mas eu não corto, porque eu não fiz um curso para isso, eu não tenho um aplicativo legal para isso, eu ainda não sei, eu vou aprender, aí eu faço. Então, dizer não quando eu pensei assim, cara, vai dar merda. Mas quando eu fui desafiada até a coisas maiores, que eu sabia que uma madrugada, fazendo conexões do que eu já tinha para chegar lá, eu ia conseguir, eu topei. Porque senão você não galga. Você não vai subindo. Então, conheça o seu nível profissional. Saiba o que um bom assessor faz. E se você faz. E se você não faz, falta quantos? Quantos pontos para poder fazer? Para você poder chegar nesse ponto. Porque a gente também não pode ser especialista em tudo. Você vai ser bom em quê? E você manja alguma coisa de quê? Que está em segundo plano. Então, esse é um ponto muito importante para a sua carreira. Conhecer o seu nível profissional. Características de um assessor parlamentar excelente. Sabe dizer não. Posta isso aqui para mim agora. Aí você tem que pensar. Esse cara está cansado. Está lá não sei aonde. Esse cara que está aqui na foto não é legal. Esse lugar que ele está, para essa época do ano, é ilegal. Não vou postar. Não vou postar. Aí depois o palco meia, jeripoca que piar, você vai explicar por quê. Eu prefiro você chamar a atenção por não ter feito do que ter feito e custado o seu mandato ou sua campanha. Podia ter custado o seu mandato. Porque tem decisões que nós temos
como assessor de comunicação, que são tão graves, são tão sérias, que fogem do post do dia, do engajamento do dia, ainda mais quando chega em épocas de campanhas, quando há decisões de mudanças de cargos. E nós passamos muito por isso com os nossos clientes. Então, às vezes, dizer não é somente algo para a sua carreira, mas para a carreira de quem você está atendendo também. O assessor de comunicação, nesse ponto, ele é peça-chave. Ele é a porta entre o que está aqui oculto e o que vai para todo mundo. Então, saber dizer não mostra o seu nível profissional também, que você realmente domina o que você está fazendo e sabe do que está falando. Chegou a hora. Gestão de crise. Feriadão está aí, a jeripoca piou, e agora? Já aconteceu muitas vezes comigo, com você também? Vamos lá. Eu estou aqui, é sexta-noite. Sai uma bomba sobre o seu sobre o seu assessorado, sobre o seu cliente. Por que eu gosto de falar cliente? Porque eu não gosto de ter chefe. Eu gosto de ter cliente. Pelo seu chefe, você não faz muitas coisas, mas pelo seu cliente você faz. E eu entendi que eu sempre adorei temas de empreendedorismo. Então, eu começo a empreender na minha própria carreira. Eu estou ali, eu tenho um cargo, eu tenho horário, mas eu empreendo. Eu sou a minha empresa ambulante. E por isso que eu tenho clientes. Aconteceu uma situação absurda. Meia-noite. Sai uma bomba nas redes sociais sobre o seu assessorado. E agora? Primeiro lugar, desesperar. Sim, respirou. E agora? Segundo lugar. Reunião urgente. Reunião urgente. Na casa de quem for, eu não faço nada num momento de crise extrema sem me reunir com o parlamentar e o advogado dele. Nada. Porque pode ser um momento que custa a carreira dele e a minha. E eu não vou jogar 10 anos de esforço, de dedicação, de estudos, domingo, de madrugada, feriados, para jogar minha carreira fora por uma falta de uma reunião. Então, isso é um direito que eu tenho para poder fazer o meu trabalho. Como advogado, exige ter documentos e informações para fazer o trabalho dele. Reunião urgente, poucas pessoas, muita clareza. Aqui se fala tudo. E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E o que aconteceu? E se perguntarem tal coisa? O que foi que aconteceu? Coletar dados. Em segundo lugar, projetos, leis, situações anteriores, casos semelhantes, para que você vá reunindo informações para resolver o problema que está ali instaurado. Construir argumentos. Essa parte que nós somos feras. Cenários possíveis. Aqui vai muito além de uma situação em que você posta e não esperava uma crítica e recebe. Você já está esperando. Você já tem uma chuva de críticas te esperando. O caos já está instaurado. Então, você tem uma outra mentalidade. Cenários possíveis. E se disserem tal coisa? E se eu disser tal coisa? Qual vai ser a consequência disso? Márcia, é 100%? Não é 100% porque já é crise. Não tem 100% em crise. Você vai remediar. E isso você tem que passar para as pessoas ao seu redor. Deixa eu te falar, 100% era antes de acontecer. Aconteceu, não tem 100%. Agora eu vou estancar. Eu vou tentar estancar. Inclusive, não fazer nada, às vezes, é estancar. E, às vezes, se deve fazer algo. Pode falar. Eu não gosto de bloquear comentários de políticos. Comigo nunca aconteceu, tá? É claro que você tem uma pessoa acima de você, você tem uma equipe, alguém pode te falar, bloqueia os comentários. Vou te falar por quê. Quando você bloqueia os comentários, é a mesma coisa que você está pedindo assim, acaba comigo, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo de medo. Eu não quero nem que ninguém escreva nada aqui. Você lembra da via de mão dupla? Aí, quando, lá nas suas outras postagens do político, sabe o que vão colocar? Comentário bom você permite. E comentário ruim você apaga? Ou você bloqueia? Então, isso dá muito poder
para os seus inimigos, para quem já está unido para prejudicar esse perfil. Entendeu? É como se você tivesse sumido. Pensa um parlamentar que está sendo acusado de algo e some, desaparece. Não fica estranho? Primeira coisa que vai sair no Jornal da Noite. Vereadora tal é acusada de tal coisa e desaparece. Ela não foi encontrada. O que você pensa lá na sua casa? Fugiu. Desapareceu. Está no exterior. Você pensa logo assim. Então, assim, primeiro, sonda o que você vai fazer e depois... Mas eu nunca bloqueei comentário. De postagens inteiras, você fala, né? Para a pessoa não conseguir comentar. Até porque as crises nunca vêm no seu perfil. Elas vêm lá do Mais Goiás, ela vem do Popular, ela vem de lá. Então, você não vai conseguir fazer no sentido de que, não, eu vou dar uma esfriada. Não vai. Eles vão continuar indo em outros perfis, em outras fotos, para poder fomentar ainda mais. Aí eu acho que isso dá lenha. Na minha opinião, isso dá uma lenha no comportamento de grupo. Tá? Cenários possíveis, questionamentos, formas de comunicar. Formas de comunicar no sentido de que todos os argumentos que eu tenho, eu construo alguns e mostro. Assim? Ah, estou achando pesado. Aí você tem o direito de dizer assim, eu não acho que o assunto é sério. Aí você não se incomodou de ser acusado de tal coisa? Você não tem provas? Tem? Então. Ah, não, pesa mais a mão. Você, não, eu acho que não. Porque o assunto é sensível. Vai, vamos fantasiar aqui. É um assunto de saúde, ou do falecimento de outra pessoa, ou que tem a ver com... Se o assunto é sensível, não, então vamos pegar leve. Quando você ajustou essa comunicação, aí você parte para a prática. Posts, respostas e defesa. Se você vai fazer isso em vídeo, se você vai fazer isso em arte, se você vai fazer isso com as provas, se você vai fazer isso de maneira bombástica, com vídeo e a pessoa segurando as provas, ou se você vai fazer isso gradualmente. Eu vou fazer isso dentro de 3 posts para a gente ir, e depois desses 3 posts não toca mais no assunto. Coloca a agenda, vou colocar projeto, vou andar. Aí, quando você decide isso, você vai para a prática. Posts, respostas e defesa. Ok? A quinta coisa, engajar as equipes. Quando você passa por uma situação dessa, sexta-feira à meia-noite, se você permite que somente comentários negativos estejam ali, sem ninguém te defender, isso mostra muito sobre o perfil parlamentar. Mostra muito. Por mais que seja sexta-feira, meia-noite, é claro que você pode não fazer isso, tá? Mas você vai fazer um super trabalho se você conseguir engajar a sua equipe para poder amenizar a situação, pelo menos balancear. Pelo menos. Gente, eu já recebi ligação de parlamentar 1h da manhã de sábado. Cadê o meu povo? Cadê a mim? Cadê as pessoas que estão comigo? E eu... Cara, era 1h da manhã. Eu que sei onde está nego 1h da manhã? Eu não sei. Estão me queimando, é mentira que está lá, você viu? Eu falei, eu vi. E cadê minha equipe? Eu falei, deve estar dançando. Tomando eu não sei, cada um, né? Culto 1h da manhã, eu acho que não está tendo sábado, não tem, né? Cadê? Tem vigília. Uma mulher de Deus aqui já respondeu. Amém, irmãos. Cara, o cara estava desesperado. Ele se questionou que tanta gente ao meu redor é essa e quando eu passo por isso não tem ninguém. Meu amigo, eu não quis acordar não, mas já que eu já estava acordada, eu foi no telefone ligando. Tudo bem? Bom. Tá acordado? Pessoa, você me liga? Tô. Então, para facilitar para você, eu vou te mandar umas respostinhas. Aí, tem como tu ir lá? Tu viu o que aconteceu? Menina, que absurdo. Vou tentando conquistar a pessoa. Para ir contrabalançar, eu preciso que você responda lá, em tal lugar, tal abordagem.
Aí você fazer isso com um é bacana, fazer isso com 30, 40, 150. Aí fui no grupo. Gente, vocês estão acordados? Gente, nossa, vocês viram que eu fui. Ele falou, não vou pedir. Quando ele falou não vou pedir, ele estava dizendo o quê? Você que vai, né? Alguém vai pedir. Não foi espontâneo. E aí você vai vendo que vai balanceando. Márcia, isso aqui eu falo o quê? Tal argumento é legal, o que você acha? O que você acha? Porque a pessoa está usando o perfil dela também, né, gente? Você não pode também, né, mandar ela escrever uma coisa lá que não é. Não pode. Eu já tive um cliente que queria que eu fizesse a lista de todos os e-mails da equipe com as senhas do Facebook para a gente responder. Eu falei assim, o senhor vai preso. Aí eu não vou com o senhor, não. Aí ele falou assim, tá louca? Eu falei, eu não. Louco tá o senhor. Nunca no Brasil, nem eu, nem o senhor vai fazer uma barbaridade dessa. Eu pensei que é só rede social. Eu não é não. É impossível isso acontecer. Então você não pode forçar, mas você tem que ser firme. Você tem que ser firme. Porque se nós estamos com essa pessoa, com esse cliente, é porque algum benefício ele nos dá. Algum benefício. O seu salário, o salário de uma indicação. Porque ninguém fica com político para nada. Tá? E isso não é raro de se falar. As pessoas estão tentando, nós estamos com tanto medo de falar de política, que às vezes na abordagem com líderes comunitários a gente tem medo de estar pegando pesado. Não, infelizmente, faz parte das nossas atribuições. Dá essa força. Vamos lá, e tal, vai conquistando, vai. E o que eu posso responder? Já tem o que você acha dessa sugestão? Manda lá. Para mostrar que tem gente contra, mas também tem gente a favor. Aí pega o celular da sua mãe. Ai, gente, eu já fiz muita loucura. Deus me perdoa. Amiga, tua mãe tá aí do lado, tá? Não tem como tu comentar também dela, não, já que ela tá aí do lado? Tem! Eu falei, pois comenta pra gente, que eu te mandei 2 comentários. Tu usou um? Tá, amiga, vou lá. Aí todo mundo manda os prints. Que eu pensei, né? Somos 50. Com nossas mães, somos 100. Pensei. E assim vai. Engajar as nossas equipes no momento de crise é importantíssimo. Você saber como fazer, ter resistência para fazer e saber direcionar, porque as pessoas caem ali e elas vão te perguntar assim, é para eu falar o que lá? Aí você sabe? Sabe porque você passou lá pelos projetos, leis, situações possíveis. Então, já que você construiu cenários possíveis, você sabe o que falar para os seus colegas. Vamos lá. Gente, eu já passei do horário? Rose. Eu falei alguma coisa que foi em alguma experiência que ela viveu aqui, que ela está muito... Não, ainda tem um pouquinho. Gestão de comentários. A gente falou sobre crise e a gente vai falar sobre comentários. Vamos lá. A gente já conversou sobre esse assunto. Comentários negativos são oportunidades. Nos comentários negativos, você lembra lá, volte 150 posts, lá quando nós falamos sobre a história do seu parlamentar, da sua parlamentar, sobre as opiniões, lá eu acrescentaria algo, as bandeiras. Ah, mas ele é de todas, então ele não tem. Bandeira é um negócio que você tem uma e outra que é em segundo plano. Ela não é a primeira. Quando o cara quer ter todas as bandeiras, ele não tem nenhuma. Por mais que ele tenha votos, gente, de todo tipo. Mas ele tem que ter uma bandeira. O que foi que o elegeu pela primeira vez? Ele continuou naquilo ali ou ele encontrou outro filão, que ali ele também fez um grupo forte, aquilo ali é a bandeira dele. Ele tem que ter bandeira. Comentários negativos, lembra do vendedor de água com 13 anos? Essa aqui é uma oportunidade de você falar do trabalho do seu parlamentar, da sua parlamentar, da coragem que ele tem para enfrentar as pessoas que os criticam. Gente, essa menina aqui é a cara da Tabata Amaral. Olha só, eu peguei um susto, eu falei, a Tabata veio. Te juro por Deus, eu falei, meu Deus, eu estou muito rica. A Tabata se bateu de Brasília para cá. Não é, tá, gente? Não é ela, vocês estão loucos. Mas ela parece, não parece?
Miga, não parece? Tabata, obrigada por ter vindo. Eu fiquei até nervosa. Oportunidades. Então, quando você tem comentários negativos, não é algo contra você, são oportunidades de falar de coisas que você não postou e que ficariam até arrogantes postar. Ninguém vai fazer um post assim. Fiz faculdade pública indo de ônibus. Não, ninguém vai fazer um post assim. Mas quando alguém te diz que você chegou até onde você chegou porque você sempre foi rico e teve benefícios, aí lá você tem uma oportunidade de falar. Que o seu ou a sua parlamentar fez universidade pública e ia de ônibus. Caberia em outra situação? Mas lá cabe. E outra, o gostinho de sangue que a gente fica de dizer, venci no argumento. São oportunidades, comentários negativos normalmente são oportunidades. Vamos lá, que eu tenho poucos minutos, eu vou fazer render. Comentários positivos. Esses comentários aqui, normalmente, eles são desvalorizados, porque você fica com tanto medo dos comentários negativos que você coloca toda a energia nele e você não coloca energia nos comentários positivos. Nos comentários positivos, eu uso uma lei de proporcionalidade, que eu mesmo inventei, que funciona. Que é o seguinte, botou uma palminha, eu coloco uma palminha no coração. Colocou 10 palminhas, eu coloco 3 corações, porque merece. 10 palminhas já está quase indo para o outro, para a linha 2. Colocou assim, parabéns. Aí eu coloco o quê? Muito obrigada. Parabéns. Vereador incrível, pessoa acima da média. Esteve aqui no meu bairro, gente humilde, tomou cafezinho na minha casa. Minha mãe te ama. Obrigado. Aí vem aquilo que acaba com o coração de qualquer um, o quê? Que honra ter votado em você. Essa pessoa vai receber coração? Nunca. Nunca, gente. Primeiro que se eu fosse vereadora, eu já mandava pegar o telefone dessa mulher para fazer a próxima reunião lá na casa dela no meu próximo mandato, quando eu for fazer campanha. Cara, eu já coloco muito obrigado. Que honra. Tem uma pergunta aqui, já vou voltar, que eu já ouvi falar. Ele nem quer perguntar, mas eu já vou perguntar o que é. Aí eu já coloco, que honra. Se você colocar assim, eu vou lá no Leandro Senna e falo com ele. Eu faço um fake, vou nas suas redes sociais, comento um monte de coisa louca lá. Aí você coloca, que honra. Comentários como esse fazem tudo valer a pena. Aí a pessoa sente o quê? Cara. Porque você não fideliza. A gente fica tão centrado nos comentários negativos que a gente esquece de valorizar os positivos. E isso eu percebi que eu fazia. Eu fiquei tão aficionada em ter argumentos, e tão aficionada em ter argumentos bons e tal, que eu esquecia de valorizar as pessoas que estavam sempre comentando. E de tanto ver os rostinhos, eu comecei a colocar, muito obrigado, você sempre aqui com a gente. O que essa pessoa pensa? Cara, eu fui visto. Eu tô lá com eles, eu tô lá. Eu faço parte da equipe. Então, prende essas pessoas. Você já? Caso apareçam 2.000 comentários desses, responderia cada um? Eu vou te falar pela minha experiência, porque como eu te falei, você tem uma equipe, você que sabe o tamanho dessa equipe e o que essa equipe pode fazer. Com 2.000 comentários, na minha cabeça, doentia, sabe o que eu pensava? Se eu responder tudo, o engajamento que isso vai me dar na hora que eu for tirar as minhas métricas. Só que, antigamente, né, gente, pareceu que foi lá, né? Mas antes você conseguia, como eu já pude responder 600 comentários num dia, mas era campanha. Hoje você já não consegue porque as redes te bloqueiam, porque elas acham que você é um robô. Então, eu vou gerenciando. Se hoje eu tive uma puta postagem, que tem 1000 comentários lá me esperando, e eu tive a do dia, e na do dia eu tenho 20, eu respondo 20 mais 20 da de ontem. Porque quando você for entregar os seus resultados, o seu engajamento orgânico aumenta. Aí tu vai conseguir dormir sabendo que o teu engajamento orgânico está lá para aumentar sem pagar.
tem 1000 comentários lá, então eu vou respondendo do dia e comendo um pouco do dia anterior, até conseguir responder. Ou faltar pouco, mas eu respondo o máximo, por causa disso. A sua próxima postagem vai ter uma entrega maior. E isso pode mudar a tua métrica da semana. Aí eu fico louca, eu quero responder. Então, por isso que eu responderia. Mas se for tudo palminha, já vai tudo palminha. Tudo no automático, palminha, palminha, muito obrigado, valeu. Vamos lá? Quando apagar? Eu apago comentários sobre uma situação, quando eles são muito chulas. Se eles forem só um pouco agressivos, eu ainda não apago. Mas isso sou eu. Pode ser que o seu parlamentar peça para apagar. Eu tento convencer os meus clientes a não apagarem. Porque ele entra de novo e coloca assim, você apaga, né? Comentários ruins você apaga. Ai. Porque ele está lá, né? O nosso amigo estava falando sobre restringir. Então, eu não tenho assim, esse hábito. Isso acontece em situações em que há palavrões ou que seja de uma agressividade fora do normal. Aí eu apago. É porque nesse caso aí, geralmente quem... E bloqueio. Quem costuma xingar, ele tem uma reincidência, vai lá sempre fazer. E aí nesse caso eu já até bloqueio. Bloqueio ou alguma coisa nesse sentido. Já aconteceu, acho que no Facebook, de uma pessoa voltar. Ela teve um comentário que eu printo e apago, tá? Depois. Aí a pessoa questionou assim, você apaga, né? Comentários, porque eu fiz um comentário, você apagou. Aí eu coloquei assim, eu não vou apagar esse comentário, porque esse você fez respeitoso, mas se você vier nas minhas redes com palavras chulas, desrespeitando as pessoas que me seguem a mim, aí eu vou apagar, porque eu estou no meu direito. Quem lê aquilo, gente, vê um grau de seriedade daquela pessoa que está fazendo, daquele parlamentar, que ele fala assim, cara, o que um cara desse vai te responder? O que essa pessoa vai te responder? Porque, na minha cabeça, eu nunca penso na paixão da coisa, mas até porque eu sou contratada para isso, para ser técnica. Mas eu penso numa resposta que a pessoa não tenha como te responder, que ela fique sem o que te dizer. Então, se você faz um comentário, não, esse eu não vou apagar. Mas o outro eu apaguei, porque você foi desrespeitoso. Aqui nas minhas redes eu não admito isso. Você pode discordar, mas não pode desrespeitar. Não tem como. Então, no meu caso, eu faço isso. Se xingou, palavras muito vulgares, aí eu bloqueio a pessoa e apago. Agora, se não for somente um questionamento mais duro, eu tento responder. Até porque quando uma pessoa vai no seu perfil, a pessoa vê que é humano, cara. Ninguém é 100%. Ninguém é 100%. Ainda mais político. Ele recebe críticas, isso é normal. Faz parte da natureza de ser político. Gente, tem alguma pergunta? Ou algum comentário? Algum comentário que você queira fazer? Uhum. Então sempre vai acontecer, sempre chega ali. Geralmente a gente aproveita o engajamento. Uhum. Deixa. Uhum. Você acha que compensa, às vezes, responder o comentário ou só deixa lá? Depende, porque igual a gente falou de oportunidades, às vezes esse perfil que você sabe que não é real, mas que fez uma crítica que é legal de responder, eu responderia. Geralmente é só ataque. Agora, se for só ataque por atacar, se você quer aproveitar o engajamento e justamente mostrar que a sua cliente não é 100%, então ela é real, porque o cliente de ninguém aqui é 100%, ninguém tem 100% de aprovação, então normal. E ainda mais quando o seu cliente está localizado em um dos polos. Então isso é muito mais comum. Como a política é polarizada, acontece isso, se ele está localizado em um dos polos, hater é uma coisa que você convive todos os dias. Se ele está no centro, ele já acontece bem menos. Mas ele tem menos engajamento. Você tem engajamento, você tem que trabalhar muito mais. Muito mais.
Mas, em compensação, você tem que gerenciar esses pontos. Se você quer aproveitar o engajamento mesmo, eu curtiria e escolheria os melhores para responder, que me dão oportunidades de crescimento. Ou de pegar a pessoa no pulo. Sabe quando você pega a pessoa no pulo? Tipo assim, e você que isso? Tu, não, mas e você que você segue tal pessoa e aquilo? Isso já aconteceu comigo. Porque você é péssimo no que você faz. Você começou muito bem. Aí cara, aquilo foi no meu emocional, sabe? Tu viu que eu sou uma pessoa muito estruturada, né? Aí eu falei, cara, eu fiquei louca. Fiquei curiosa, sabe? Não é paixão, eu fiquei curiosa. Fui lá no perfil da pessoa. O cara tinha acabado de começar a apoiar outro deputado. Era para um deputado esse serviço. Aí eu fui e coloquei assim, amigo. Eu falei, gente, uma oportunidade de eu quebrar esse cara lá na cidade dele. Eu vou quebrar esse cara agora. Quando é que ele vai me dar essa oportunidade de novo? Amigo, se você está apoiando outro deputado, ótimo. A política é feita dessa maneira. Mas não cai bem você vir atacando outras pessoas que também fazem política. Porque eu respeito meus pares. Então, respeite você também. Faça política para o seu candidato. Não tente destruir outros candidatos. E aí eu pensei, será uma cidade pequena? Só o que deu. Printaram, colocaram nos grupos. É que o fulano traiu, e o fulano traiu, ele foi para outro, sabe? Então, de certa forma, como ele era uma figura política na cidade dele, eu dei uma prejudicada legal na estratégia dele lá. Aí ele teve que se recolocar para poder dar conta. Então, se o comentário dá para aproveitar, se não, curte e segue. Mas se começar a ficar muito um embaixo do outro, eu te aconselho a acionar a tua equipe, para que fique balanceado, positivos e negativos. Porque senão vai ficar um montão negativo. Já mais alguma pergunta? Entendi. E acontece, né? Eu faço o seguinte, o que eu consigo fazer, eu faço, que é ter todo o acesso de perfil, entrar no perfil, ver se aquela pessoa é real, se for fake já apaga, já bloqueia, porque não tem como Se for uma pessoa que tu sacou que é real, printa tudo, pega todos os links e passa para o advogado do teu parlamentar. Passa para ele. Porque nem tudo é a gente, tá, gente? Tem um limite de onde a gente vai. E tem algumas coisas que, se você viu que ficou esquisito, printa tudo, pega todos os links, pega tudo que você puder e passa para o advogado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ou história que você quer contar? Ou alguma coisa? Ou comparativo? Nada? Vamos lá. Você sabe que não acabou porque tem amanhã. Sempre tem mais um episódio. Então, gente, amanhã eu vejo vocês aqui. Porque amanhã a gente vai falar sobre produção de conteúdo, sobre como você pode fazer muito conteúdo para não faltar ideias para o seu parlamentar, como você pode pegar essa pessoa e transformar em 3 pessoas e fazer muito conteúdo, e a gente vai trocar ideias sobre aplicativos, formas de fazer produção e formatos. Beleza? Calma lá, tem mais alguma coisa, amiga, que eu botei? Até amanhã. Se você quiser mandar alguma pergunta ou questionamento ou sugestão, você pode mandar... Você pode mandar aqui, ó, sirius.comunicaçãoeconteúdo@gmail.com. Eu quero pedir para você, por favor, me seguir em @sirius. Tinha? Olha aqui, ele já me seguiu. Tenho certeza, na hora que eu entrar lá, eu vou ver ele. Olha, e eu gravo a pessoa. O nome eu não gravo, não, mas a fisionomia eu gravo. Me segue lá, que lá tem conteúdo sempre. Troca ideia comigo, Sirius Comunicação Política no Instagram. Se você não quer falar algo aqui, mas quer mandar uma sugestão para amanhã ou uma pergunta, você pode mandar pelo e-mail. Amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-local. Quer convidar alguém? Pode convidar, porque aqui a casa é sua. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Agradeço por tudo. Gente, calma aí, senta, que eu quero tirar uma foto. Logicamente. Eu quero cantar parabéns pra você. Filma
obrigada, tá? Obrigada de coração. Eu vou pedir pra gente tirar uma foto ou nós vamos fazer um vídeo. Deixa eu ver se sai todo mundo. Poxa, tem uma luz... Calma lá, eu vou achar. Calma lá, calma. Aqui, ó.